Boa noite, eu sou o professor de matemática Fábio Vieira e hoje na nossa aula nós vamos estudar sobre juros simples e juros compostos. Pessoal, em nosso dia a dia e em todo o cotidiano, a gente observa muitas situações em que se fala de juros. Mas você já parou para pensar o que pode ser realmente o conceito de juros e qual seria a finalidade, as aplicações? Você já parou para entender como que se calcula os juros? Tudo isso nós vamos ver nessa aula. Primeiramente, vamos conceituar o que é os juros. E para isso vamos fazer uma pequena comparação. Imagine que você mora de aluguel, né? Não sei se alguém aqui mora de aluguel, mas quando você mora de aluguel, você paga todo mês por ter usado uma casa, um apartamento, um imóvel durante aquele mês, né? Todos os meses você paga por ter usado no mês anterior a sua casa, né? Esse dinheiro que você paga ao dono, né, do apartamento ou da casa é o aluguel. Nos juros isso acontece da mesma forma. Por quê? Porque quando você empresta um dinheiro para alguém e determina, não, daqui a tantos dias ou tantos meses você me paga e me devolve uma certa quantia a mais. Essa quantia a mais que essa pessoa vai lhe devolver vai ser o pagamento pelo tempo que ela ficou usando o seu dinheiro. Ou seja, os juros é o aluguel do dinheiro, né? A gente pode comparar aqui os juros como o aluguel do dinheiro, né? E para que servem os juros? Os juros a gente vê ele em muitas aplicações financeiras, por exemplo, nos cartões de crédito, financiamentos bancários, consórcios. Quando você, por exemplo, compra algo no cartão de crédito, você toma aquele valor daquele produto emprestado do banco e no dia da fatura você paga aquele valor mais os juros, e esses juros é o aluguel do dinheiro que você tomou do banco para usar, né? É o aluguel do tempo que você passou usando o dinheiro que não era seu, era do banco, né? Então agora vamos conhecer as duas maneiras que a gente tem de calcular esses juros. Pessoal, os juros pode ser calculado na forma de juros simples ou na forma de juros compostos. E existe uma diferença entre os dois, nós vamos saber agora. O juros simples, pessoal, ele é calculado sempre. O juros simples, pessoal, ele é calculado sempre do capital, do valor inicial, né? Por isso o juros simples é uma taxa fixa a todo mês. Então, esses juros que é cobrado a todo mês ou a todo período, porque você define o período de capitalização que você quer. Por exemplo, se os juros for ao dia, o período de capitalização é por dia. Se os juros for ao mês, o período de capitalização é por mês. Não é isso? Então, esses juros, todo período, assim corrigindo, ele é calculado a partir do capital inicial, que é o valor que você empresta em uma aplicação, que você toma emprestado em um empréstimo, né? Então, vamos conceituar mais ou menos algumas coisas que a gente precisa saber para trabalhar com juros. Nos juros, a gente tem os juros em si, que é o valor que você vai pagar depois de um determinado período de tempo que você usa o dinheiro. A gente vai representar pela letra J. Nós temos o capital, que é o valor inicial dessa aplicação. É o capital. Que é representado aqui pela letra C. Nós temos o I, que é a porcentagem daquele dinheiro que eu vou pagar a cada período, né? Cada mês, cada dia eu vou pagar uma porcentagem daquele capital inicial que vai ser usado para calcular os juros, né? O I vai ser a taxa de juros. Nós temos o T, que é o tempo, mas ele é
o número de períodos de capitalização, o número de vezes que esse aluguel foi cobrado, né? Por exemplo, se o período for por mês, se passarem 3 meses, o nosso tempo é 3. Se o período for por dia, se passarem 20 dias, o nosso tempo é 20, né? Dependendo de como for deferido o período, a gente vai saber como vai ser esse tempo. A gente vai chamar aqui o tempo. E o montante vai ser o valor final recebido pelo credor ou de você que emprestou, né? No caso, se você for credor, você vai receber. Então, vai ser o valor final, o montante. Valor final. Como é que a gente vai, então, calcular esses juros? Veja só. Cada mês é cobrado uma porcentagem do valor do capital inicial. Então, cada mês é cobrado capital vezes a taxa, né? Então, meus juros cada mês é igual ao capital vezes a taxa I. Só que isso é cobrado sucessivamente, né? Sucessivamente, de acordo com a quantidade de períodos, né? Que vai ser o tempo. Então, vamos multiplicar isso pelo tempo. Essa é a minha primeira forma, que os juros em um determinado período de tempo é capital vezes a taxa. O montante nós também temos uma forma para calcular, porque ele é o capital mais os juros, né? Montante é capital mais juros. Beleza. Só que a gente tem os juros aqui a partir do capital, está aqui, né? Então vamos substituir esse valor aqui, no jogo. Aqui nós vamos ter montante igual a capital mais C vezes I vezes T, que é os juros. Vamos pôr agora em evidência esse nosso C, que é o capital. A gente tem agora montante igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes T. 1 mais a taxa mais o tempo. E aqui a gente chegou na fórmula para calcular o montante no juros simples. Guardem essa fórmula que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Vamos só trocar de quadro aqui. Pois bem, pessoal, e os juros compostos, como é que acontece? Os juros compostos, diferente dos juros simples, que a taxa é fixa, porque ela é sempre calculada a partir do capital inicial, em qualquer período de capitalização, os juros compostos é calculado a partir do valor acumulado de capital mais juros do mês anterior, ou seja, os juros compostos é calculado sempre do acumulado do mês anterior. Sendo assim, na primeira capitalização, já que não tem mês anterior, ele se comporta igual ao juros simples. Vamos ver como é que ele fica. Pessoal, na primeira capitalização, ele fica assim: o montante dos juros compostos da primeira capitalização, ele vai ser o capital mais o capital vezes a taxa, que vai ser o capital mais os juros, né? Aqui a gente pode ter, colocar esse capital em evidência, que aí a gente vai conseguir o termo de capitalização, o fator de capitalização. Esse fator de capitalização vai aparecer sempre multiplicando o capital, que é o acumulado do mês anterior. No segundo mês, olha o que acontece. Esse aqui é o 1, no montante 2. Esse acumulado aqui, que é o montante, vai ser o valor do meu capital. Então vai ficar assim: o montante é igual a C que multiplica 1
mais I, vezes o meu fator multiplicativo, o fator de capitalização, que também é 1 mais I. Assim a gente define assim, ó, C que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, 1 mais I vezes 1 mais I, 1 mais I é quadrado, né? Então, de 2 é igual ao capital que multiplica 1 mais I ao quadrado. Pessoal, isso é análogo às próximas aplicações. Por quê? Porque no tempo 2, o termo de capitalização, o fator de capitalização, é elevado a 2. No tempo 3, para o montante 3, o fator de capitalização é elevado a 3. 1 mais I elevado a 3. Assim a gente pode definir uma fórmula geral, onde para todo tempo T, o termo de capitalização vai ser capital, que multiplica 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Então, montante de T. Pois bem, aqui a gente acabou de definir também o montante para os juros compostos, né? Pessoal, agora nós vamos fazer um pequeno problema de aplicação. Nós vamos agora, pessoal, aplicar o que a gente aprendeu. E como que a gente vai aplicar? A gente vai resolver um exemplo com uma situação, problema, que vai comparar os juros simples e os juros compostos. O exemplo é o seguinte: imagine agora que você tem 10 mil reais para investir. Você quer investir porque você quer aumentar seu dinheiro, né? Você quer fazer seu dinheiro crescer, né? Você é um investidor. Então, seu pai lhe dá duas opções para investir. Ou ele vai pegar o seu dinheiro emprestado por 10 meses, a juros de 4% ao mês, e lhe devolver o montante no final. Ou ele vai pegar seu capital de 10 mil e investir num FI, que é um fundo de investimento, que vai pagar 3,5% a juros compostos. Depois de 10 meses ele vai sacar e lhe entregar também um montante. O que a gente quer saber é que opção vai lhe entregar um maior valor final após os 10 meses. E aqui, no enunciado da questão, ele deixa um resultado de cálculo, né? Use 1,025 elevado a 10 igual a 1,41. Será que a gente vai precisar usar? Vamos ver, né? Então, na primeira opção, não tem jeito, a gente tem que calcular o montante por 2 para ver qual opção vai me dar um montante maior. Na primeira opção, nós vamos ter opção 1. Nós vamos ter um capital igual a 1.000, uma taxa de juros de 4% e o tempo 10. A 10 mil corrigindo. Essa taxa de 4% eu já vou deixando em valor decimal, dá 0,04%. 0,04, né? Não é 0,04%. E meu tempo é 10, esse juros é ao mês, o período de capitalização é por mês. Pois bem, agora a gente vai lembrar aqui da fórmula do montante nos juros simples, né? Que vai ser montante igual a capital, que multiplica 1 mais IT. Vamos agora substituir aqui os valores, né? Você me diz que o montante igual a 10 mil. Montante igual a 10 mil, que multiplica 1 mais 0,04 vezes 10. 0,04 vezes 10 dá 0,4, mais 1 dá 1,4, né? E 1,4 vezes 10 mil dá 14 mil. Então vamos chegar lá nesse resultado. Montante final
para juros simples, da primeira opção, é 14 mil. Vamos testar agora para a segunda opção, que é juros compostos. Nós vamos ter aqui o mesmo capital, o mesmo tempo, e a diferença vai ser a taxa, que vai ser agora 3.000% com juros compostos, né? Essa taxa também já vou colocar em decimal, fica 0,035. E meu tempo é 10. Agora a gente vai aplicar na fórmula do montante para os juros compostos. Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Vamos substituir agora os valores. Nós temos agora que o nosso montante vai ser 10 mil vezes 1,035 elevado a 10. Que é um resultado que a gente já tinha no enunciado. Está aqui ele, né? Ele é 1,41. Nesse caso, nosso montante é igual a 10 mil vezes 1,41. Nosso montante, pessoal, na segunda opção é R$ 14.100. Portanto, pessoal, a gente pode ver aqui que mesmo com uma taxa menor, por ser um crescimento diferente, né, por ser uma curva exponencial, os juros compostos pode superar os juros simples no mesmo tempo e uma taxa menor, uma taxa maior, né? Pessoal, essa foi nossa aula. Eu queria deixar aqui uma sugestão de atividade. Queria que vocês procurassem outros exemplos de aplicações dos juros simples e dos juros compostos, para que a gente possa, numa próxima aula, estar trazendo e avaliando aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham compreendido e que isso possa ter, além de ajudar vocês na disciplina de matemática, também ajudar vocês na tomada de decisões, na educação financeira, por assim dizer, e em saber como usar o seu dinheiro. Uma boa tarde a todos. Uma boa noite, né?